hoje eu vou só apresentar rapidamente aqui, que este curso quer apresentar a língua e a cultura quimbundo, né, como uma língua de cultura de Angola, plenamente usada, não é uma língua de pouco uso, não é uma língua isolada, não é uma pequena quantidade de falantes, e ainda que fosse, né, ela mereceria ser aqui estudada e conhecida por nós, entender que o quimbundo é parte da multiplicidade linguística e não necessariamente a pluralidade, né, porque o Brasil vive uma pluralidade, mas não necessariamente uma multiplicidade linguística, né, a multiplicidade linguística vai dar o que a gente chama de multilinguismo, e não plurilinguismo, né. Eu não sou nem multilingüe, nem plurilingue, né, os multilingües, como é o professor Ezequiel, como é o professor Cassonga, que estão aqui, são capazes de falar várias línguas no mesmo contexto linguístico, várias línguas, né? Nos seus enunciados linguísticos, eles transmutam de uma língua para outra com muita tranquilidade, com muita facilidade. A gente chama isso de multilinguismo, né? E esse projeto desse curso quer entender a África, especialmente Angola, como uma diversidade cultural linguística sistemática, né? E aí significa que a gente quer desfazer alguns mitos, alguns erros, algumas percepções equivocadas, sobretudo para os nossos alunos, né? Divulgar e promover línguas nacionais do sul epistêmico e a sua relação com os saberes e as sabências, né, constituídas nas comunidades, em espaços não canônicos. As nossas universidades insistem em cursos de línguas europeias, até mais línguas europeias não português do que português, né? Basta que olhemos os nossos centros de língua, eles não têm muitas línguas indígenas, não tem língua portuguesa na sua variedade caipira, língua portuguesa na sua variedade do sul, língua portuguesa na variedade do nordeste, mas tem quase todas as línguas europeias, né? As línguas dos colonizadores. Mobilizar inter-relações entre as línguas e modo de vida africanos com línguas e modos de vida brasileiros, em que medida a cultura e a língua quimbundo se articula, se interrelaciona com possível língua portuguesa brasileira ou modo de vida brasileiro, né? E pensar como algum desses provérbios são estratégias culturais importantes para a gente entender algumas epistemologias das rasuras, como chama a Cassandra Muniz, ou das epistemologias não monoculturais, como chama o Boaventura de Souza Santos, né? E é isso, o professor vai se valer de provérbios, na medida em que ele se organizou para isso, para que o nosso curso possa acontecer. Então, professor Ezequiel, eu passo para você agora a fala, e você se apresenta e faz aí o início do seu curso, por favor. Obrigada. Ok, prontos. Mais uma vez agradeço o convite formulado. Na verdade, é sempre um motivo de alegria ter de partilhar convosco alguns momentos que marcam as nossas culturas, que marcam a nossa relação de proximidade entre povos e irmãos. E pronto, falar sobre mim é difícil, da professora Marilena, é difícil. É que eu nem sei falar de mim, mas o que é que eu vou dizer sobre mim? Eu não sei nada sobre mim. Talvez as pessoas é que podem dizer, eu não. É difícil, mas pronto, vou tentar fazer alguma coisa, mas não sei se consigo. Mas pronto, é que eu sou Ezequiel Bernardo, Bindumuca Bernardo, propriamente. Na verdade, fiz a minha graduação na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, propriamente Língua e Literatura Portuguesa, e fiz o meu mestrado em Sociolinguística e Dialetologia na faculdade, ou na Universidade Federal de Santa Catarina, na qual também faço o meu doutoramento. Bem, não sei, eu vivo nesse ambiente de tentar fazer passar a cultura quimbundo no Brasil, desde 2017, quando então iniciei por um semestre a lecionar
a disciplina de Quimbundo no Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, e posteriormente fui convidado, então, pela professora Marilena também para poder administrar o curso de Quimbundo na Universidade Federal de Goiânia, atualmente Goiânia, né, que era catalão. Ora, é sempre uma mais-valia nós podermos partilhar este momento devido aos traços linguísticos, traços culturais que nos unem, né? Se nós olharmos para as nossas as palavras que existem, muitas das palavras que existem no Brasil, podemos então perceber que existe aí uma proximidade muito grande, que às vezes nós não temos a dimensão que até essas palavras são de origem quimbundo ou são de origem mesmo de outras línguas que fazem a África em si. Então é sempre um prazer e agradecer desde já a vossa presença, porque todos nós vamos aprender, eu vou aprender convosco e eu tenho a plena certeza que esse é um aprendizado para a vida. E vamos então interagir, vamos tentar fazer o máximo possível. E pronto, acho que é tudo, professor. É difícil, né, falar quem é, né? É difícil fazer esse movimento, né? Difícil. Eu acho que esse é o Ezequiel que eu conheço. Pois não, Ezequiel, fique à vontade, o curso é seu. Ok, mais uma vez agradeço a oportunidade que me foi fornecida para podermos então interagir. Na verdade, o nosso curso vai ter uma dimensão muito mais ligada ao provérbio, como elemento que vai nos guiar para esse curso, não numa outra perspectiva. Mas é impossível nós termos que tratar de provérbios sem que façamos uma breve panorâmica ou uma panorâmica daquilo que vem a ser, então, a língua quimbundo, como funciona ou como é o seu sistema ortográfico, para que as pessoas tenham um enquadramento da referida língua também, né, julgo. Talvez os outros já tenham tido esse conteúdo, mas é fundamental que nós passemos por essa via para, então, posteriormente, nós podermos começar a trabalhar com os provérbios. Ok, muito bem, professora. Na verdade, quando nós estávamos em diálogo sobre como seria o curso, mas que designação para o curso, e ficamos aí, a professora Marilena, como já é uma aluna assídua dos vários cursos que tenho administrado sobre Quimbundo, então ela sugeriu Kudisanga Kwamakama. Mas o que é que significa isso, professor Ezequiel? Kudisanga Kwamakama. E eu fiquei, nossa, já está lá. Então, quando ela diz Kudisanga Kwamakamba, eu logo vi que, afinal de contas, nós somos mesmo irmãos. E Kudisanga em África é nada mais, nada menos o reencontro com a África. Significa dizer que é preciso recuperarmos aquilo que a gente havia perdido, né? Então, tem aqui a necessidade de haver esse reencontro para tentarmos buscar a nossa ancestralidade, tudo aquilo que havia sido arrancado, que havia sido retirado. Então, vamos tentar repor algumas marcas. Então, foi daí que surgiu essa ideia de Kudisanga em África, né? O reencontro com a África, nesse caso. Ora, e falando já propriamente na nossa abordagem introdutória,
é preciso nós fazermos essa abordagem, porque julgo ser fundamental para podermos compreender, então, como andam ou como o quimbundo é utilizado em Angola e qual é a sua extensão, a sua utilização nos vários espaços, para depois entrarmos propriamente na matéria. Eu olho o curso nessa perspectiva e gostaria que compreendessem que, para mim, é preciso nós levarmos essa abordagem, nessa perspectiva primeiro, para podermos entrar propriamente nas discussões dos provérbios, da construção dos provérbios e por aí. Então, eu destaco aqui que a língua quimbundo é nada mais pertencente ao grupo Mbundo, né, cuja a expressão é feita em língua quimbundo. E esta mesma língua é falada segundo o censo, e na verdade, eu gosto de problematizar os resultados do censo, e algumas pessoas, às vezes, também ficam a questionar, mas calma, você utiliza os resultados do censo e depois problematiza mais, mas é necessário utilizar e também problematizar. Então, segundo o censo, Angola, a língua quimbundo é falada por 8% da população, e o mesmo número falado pela língua Kikongo, que são as duas, a segunda e terceira língua falada em Angola. Ora, essa mesma língua é falada em algumas províncias, sendo ela na zona centro-norte, né, propriamente nas províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Malange, e Kwanza Sul, uma parte. Ora, esta referida língua era uma língua do reino de Angola e era falado pela capital do país. Essa língua se estendia até a capital do país. Ora, se pararmos para vermos, vamos verificar que quer a língua portuguesa de Portugal, quer a língua portuguesa do Brasil, acabou adquirindo vários empréstimos desta mesma língua, que é o quimbundo, e fez com que essas línguas tivessem, então, maior extensão e maior dinamicidade desta mesma aplicação de determinadas palavras, aplicaram novos significados, tiveram novos enquadramentos dentro desse mosaico linguístico. Então, essas mesmas línguas eram representadas pelas etnias Njinga, Umbamba, Nkamba, Ngola, e eles descreviam os grupos que tinham a ver com os Zambundos, os Luando, Uango, Luango, Ntemo, Puna, Ndembo, Ngola, Mbondo, Mbangala, Rolo, Kari, Xinji, Minungo, Songo e demais grupos que falam. Isso significa dizer que o quimbundo tem várias variantes. Essas várias variantes que o quimbundo apresenta faz com que determinadas regiões vão pronunciando o quimbundo de maneira diferente, mas eles não deixam de ser o quimbundo como tal. Por isso, poderemos encontrar algumas questões de variações quanto à própria questão da pronúncia de determinadas palavras, mas é próprio, tendo em conta a região, tendo em conta as particularidades da localidade em uso. Ora, um elemento muito fundamental que eu também gostaria aqui partilhar convosco é a questão dessa mesma língua dentro daquilo que é a política linguística angolana. Ora, falando propriamente da língua quimbundo e o seu espaço de atuação, o seu espaço de utilização, diria eu que a língua quimbundo, tal como as outras línguas nacionais,
infelizmente, vive um sistema de silenciamento, uma tendência de apagamento, uma tendência de desapropriação dessas línguas diante dos seus falantes, devido à política linguística definida pelo Estado angolano. E talvez estariam aí a questionar-se, mas que tipo de políticas são essas que o Estado angolano defendeu para que hoje as línguas nacionais sejam vistas desta maneira? Ora, a Constituição da República de Angola, se a memória não me passa, no artigo 19, faz menção que a única língua oficial é a língua portuguesa. Logo, abre brecha para que as línguas nacionais sejam vistas como línguas inferiorizadas, línguas menosprezadas, umas línguas sem grande relevância, porque a certa medida depois eles referem que, olha, poderão até utilizar as demais línguas, mas quando ele destaca as demais línguas, sentimos aí um exercício forçado de tentar apresentar as outras línguas como as demais línguas, tentando até superiorizar a língua, o inglês e o francês. E se formos a ver, essas políticas trazem grandes consequências na vida da sociedade e principalmente se nós olharmos para a questão do sistema de saúde, é algo que eu também gosto muito de olhar. Se nós formos aos hospitais em áreas rurais, nós vamos apreciar que há pessoas que têm dificuldades de se comunicar em língua portuguesa, mas também devem falar o português quando vão ao hospital, porque o médico só fala em português. Se este não tiver junto de um dos seus filhos ou seu neto que fale português, é possível, pode ser impedido ou pode não ser atendido no hospital. Então, essas questões fazem com que levanta-se inúmeras problemáticas em torno dessa definição de política linguística. Outro elemento que também não podemos perder de vista tem a ver com a questão de como a justiça olha a questão dos direitos dos indivíduos que em conflito com a lei. Por exemplo, falantes das línguas locais acabam sendo julgados numa língua que ele não domina. Então, logo, nós estamos aí a criar determinados focos de silenciamentos, estamos a criar focos, problemas que podem, de certa forma, sei lá, silenciar povos, silenciar ideologias, silenciar culturas, porque estão a ser julgados numa língua que eles próprios não entendem e acabam sendo condenados por aquilo que eles não fizeram. Então, nós vivemos uma série de questões que vão nesses meandros, e isso não ocorre só com a língua quimbundo, mas com todas as outras línguas nacionais que existem em Angola. Então, temos aqui um sistema de política linguística de silenciamento, quer no sistema de ensino, por exemplo, Angola adotou um projeto de ensino bilíngue, que mais de ensino bilíngue como tal, nada houve. Então, há essa tendência, como é que eu digo, mostrar algo para o inglês ver, como dissemos aqui, algo para o inglês ver, algo para que os outros povos vejam, olha, nós estamos a fazer, mas em contrapartida não estão a fazer. Então, é algo para tentar fazer passar uma ideia de que não, eles estão preocupados com isso, mas no sentido verdadeiro, não. Então, temos esse tipo de situações. Por exemplo, no ensino superior, nós temos determinados cursos de língua. Na Faculdade de Letras, nós temos o curso de línguas angolanas, mas, na verdade, essas pessoas que foram formados, que até hoje foram formados por essa faculdade, andam aí, a Deus dará. A Deus dará. Não são aproveitados, são marginalizados,
porque eles quase não têm nem sequer emprego por causa do tipo de curso que fizeram, não são aproveitados para poder dar o seu contributo. Então, são N situações que também sinto que seja uma forma de política para silenciar, dar oportunidade, mas depois não dá empregabilidade. Então, são determinadas vivências que vão fazendo com que Angola, então, não consiga ter exatamente, por exemplo, um ensino bilíngue nas áreas rurais, que são cenários muito marcantes, onde as línguas nacionais são muito visíveis e o português não existe nessa localidade como tal. E digo não existe por causa de uma questão simples, porque essas crianças, por exemplo, as crianças mais vão à escola e até falam lá no pátio, dentro do interior da sala de aula, falam as línguas locais, mas a política linguística angolana é monolingue, o ensino é em português. Então, é para verem até que ponto, como funcionam as políticas linguísticas em Angola. Então, esses cenários todos vão fazer com que tenhamos, então, aí determinadas fricções entre aquilo que é o rural e aquilo que é o urbano, porque a tendência da política linguística angolana é homogeneizar, é generalizar, é olhar para o contexto urbano como modelo para o país. E é impossível nós olharmos o país nessa dimensão monolingue, por causa da diversidade linguística que o país tem, porque temos cerca de 22 línguas. Outro elemento que eu também acho relevante fazer menção a utilização das línguas nacionais nas igrejas é muito frequente também hoje em dia, as igrejas recorrerem às línguas nacionais para poderem fazer passar a mensagem, para poderem evangelizar, para poderem persuadir as pessoas a aderirem às suas seitas religiosas. Por exemplo, até coisa que cenários que nós não verificávamos, hoje já se verifica. Por exemplo, até os testemunhas de Jeová, hoje, já fazem também estas publicidades em línguas nacionais. Algo que era muito difícil, mas hoje nós encontramos produções de textos em línguas nacionais, vídeos em línguas nacionais produzidos pelos testemunhas de Jeová. É muito frequente na realidade angolana, principalmente na igreja evangélica, e nós aqui temos uma seita religiosa Bom Deus. Essa seita religiosa Bom Deus normalmente usam em seus cultos várias línguas, e essas línguas são traduzidas, né? Tem alguém que fala em português, mas tem de ter sempre alguém que precisa passar aquela informação na língua local para que a mensagem chegue, para que não se perca, então, membros. Em suma, falar sobre a política linguística angolana e falar do contexto angolano é mais ou menos isso, embora também fazer menção de que Angola é um país que é rico em diamantes, é rico em petróleo, tem várias riquezas naturais, pois embora nós vivermos também um problema muito sério atualmente com a corrupção, o cerne da nossa questão hoje, que paira sobre todo o mundo, quase hoje aprecia, e recentemente tivemos um caso muito problemático, muito levantado e questionado, a questão do coronel Lussati, se assim posso considerar, que foi encontrado montes de dinheiro em apartamentos, em carros luxuosos, casas luxuosas, mas casas cheias de dinheiro. Então, nós estamos diante de um sistema muito complicado nessa altura também em Angola, mas tudo está a ser feito para que
se possa, então, ultrapassar esse momento. Angola tem também as suas praias, né? Tem os seus lugares turísticos, muito bom, muito bom. Se vocês um dia cá virem, eu levo-vos a Malange e vamos lá às quedas de Calandula, e que é também muito bom, muito bom. Temos várias quedas, temos várias... aliás, tem uma igreja muito frequentada por muitos turistas em Angola, que é a Mamã Mushima. Mamã Mushima, para aqueles católicos, visitam muito a igreja Mamã Mushima. Tem vários pontos turísticos, tem várias riquezas, e essas riquezas julgo que fazem com que Angola, então, de certa forma, também enfrente um maior olhar pela comunidade internacional e por aí adiante. Ora, em suma, é esta apresentação que eu tinha para fazer sobre Angola. Não sei se alguém tem algo a questionar. Eu fiz uma pergunta no chat, professor. Deixa que eu veja, professora. Quer que eu leia? Sim, pode ler, professora. Quando você falava da questão da homogeneização do ensino, embora seja um país de muitas línguas e muitas línguas faladas por todo o território nacional, Angola ainda ensina apenas língua portuguesa como língua oficial. E essa padronização, essa forma de homogeneizar o ensino das zonas rurais, que eu não conheço Angola, mas supostamente é maioria em relação à zona urbana, posso dizer assim? Não sei se é. Sim, na verdade existe uma fratura muito... É que o censo traz uma determinada informação que, a meu ver, como pesquisador, não responde, mas eu constato, a cada dia que eu vou ao campo de pesquisa, eu constato que a população, a maior parte, fala as línguas nacionais. A língua portuguesa é a minoria. Então, o censo, como foi feito de uma maneira eurocêntrica, de uma maneira que não deixava com que as línguas nacionais fossem visíveis, fez com que se tornasse, então, o português a língua mais falada em Angola, com 71% de percentagem. Mas, na verdade, se nós formos ao contexto real nas periferias, nós vamos ver que a língua nacional é muito falada. Então, eu até tenho cogitado a possibilidade de Angola realizar um censo linguístico para melhor percebermos o estado das línguas. Então, e essa homogeneização, ou essa formatação do ensino no campo, ao molde do que acontece na cidade, eu fiz a seguinte pergunta: isso causa algum impacto nos saberes tradicionais, por exemplo, nos provérbios? Como que você vê isso, assim, como pesquisador? Qual é o ganho, o prejuízo, né? Que tipo de impacto esse ensino monolíngue, né? Tem sobre esses saberes tradicionais, sobretudo os saberes linguísticos aqui, no nosso caso em especial, os provérbios. E como é que você avalia isso? Você é professor, né? Como é que é isso, assim, estudioso da cultura? Como é que você vê isso? Bem, é uma tendência de desapropriação, é uma tendência de ofuscar, de tirar crédito aquilo que são os elementos culturais, né? Na verdade, mas tem sido muito difícil, porque o uso do provérbio, por exemplo, o provérbio é um recurso muito utilizado nas práticas cotidianas. E deixa só passar um exemplo muito claro. Eu, quando estive no Brasil durante os 2 anos que lá permaneci, eu falava apenas com a minha mãe em provérbios. E eu já sabia bem aquilo que ela quis passar para mim. Então, eu andava
consoante as orientações proverbiais que a minha mãe utilizava. Então, mesmo até deslocado das nossas áreas de jurisdição, o nosso conforto, o nosso amparo, o nosso guia é sempre o provérbio. Porque o provérbio acaba transportando, né, elementos não ditos que só são visíveis através de uma relação cultural, de uma relação ideológica e social. Então, os provérbios, embora o povo, embora estar a enfrentar essa invasão, ainda preserva esses elementos muito fundamentais. Principalmente se nós olharmos na questão do povo Mukongo, vamos verificar que os povos Mukongo, os povos Umbundo, preservam severamente essas questões, porque em todos os eventos eles recorrem aos provérbios. Quer em cerimônias fúnebres, recorrem aos provérbios. Em alembamentos, que é o pedido de noivado, que aqui nós chamamos de alembamento, recorrem ao provérbio. Uma chamada de atenção para fazer um reparo de algo, recorrem ao provérbio. Eu, por exemplo, eu sou chamado a atenção com provérbios. A minha mãe chama a atenção com provérbios. Então, são práticas que, a um dado modo, enfrentam uma tendência de silenciamento, mas, em contrapartida, o povo resiste de que essas práticas prevaleçam, né? De que essas práticas continuem, então, a dirigir-nos, a guiar-nos e por aí adiante. Tem uma outra colocação aqui, uma outra pergunta, em função do que você falou, na verdade, duas. Se o português, então, seria uma espécie de língua de elite, e até complemento a pergunta da Simone, né, que é uma língua de elite imposta até quem não é a elite, né, que ensino colonizador, né, uma outra perspectiva, uma perspectiva de uma colonização atual, né. E aí, eu tenho aqui, vou deixar você responder essa, aí eu faço a pergunta do Radamés. Pode ser? Ok, muito bem, é bem claro, bem claro. Na verdade, nós vivemos, eu costumo dizer nas minhas abordagens, quando saio lá à rua para começar a falar tipo maluco, tenho dito sempre, há aqui, no contexto angolano, uma situação que nós precisamos resolver. Precisamos nos acreditar como nós mesmos. Esse é um elemento fundamental. Quando nós nos aceitarmos que nós somos nós, ali vamos aceitar as nossas particularidades, o nosso contexto como tal. Ora, é preciso compreender que já desde o período colonial, o sistema ditatorial, que Norton de Matos também foi um dos mentores, fica claro que a tendência era homogeneizar o país, né? Tornar o país monolingue para poderem, então, extrair daquilo que eles mais precisavam, a riqueza. Ora, esse sistema, feliz ou infelizmente, terminou, que é o período colonial, mas as práticas no período pós-colonial continuaram a reverberar contextos coloniais. Então, esses contextos coloniais que continuam a prevalecer no nosso país são promovidos por indivíduos ligados à elite, se assim posso considerar, porque muitos destes acabaram por trazer determinados princípios dos países a que foram formados, determinadas percepções de mundos dos países a que eles foram formados, esquecendo-se que nós podemos até ser formados num outro país, mas devemos contextualizar aquilo
para podermos, então, levar a bom porto o país. Mas, infelizmente, não tem sido esse o resultado que nós temos obtido, mas nós continuamos ainda a lutar, nós aparecemos, às vezes, em jornais para tentar mostrar mais uma vez que as políticas definidas pelo Estado não são as políticas mais justas para um país equitativo, para um país mais democrático. A verdade é que todo projeto de colonização desconsidera as diversidades, né? Ele precisa homogeneizar para facilitar o seu empreendimento violento, né? Precisa tratar como iguais os corpos, as mentes, os saberes, né? Faz parte dos projetos de colonização que a gente conhece, para enfraquecer, como a Paula coloca aqui. Eu vou, então, à pergunta do professor Radamés, porque isso aqui está parecendo uma live, né, gente? Era para ser um curso para ensinar Quimbundo, mas, assim, a primeiro dia a gente imaginou que seria uma coisa, assim, mais, né, nesse sentido, e já na próxima sexta, né, Ezequiel? É uma coisa mais prática, sim. Né? Aí, não, aí já entramos. Hoje é preciso introduzir para... Ok, né? Sim. Radamés, você mesmo quer falar? Quer fazer sua pergunta? Não? Radamés pergunta, enquanto pesquisador, como você vê essa atuação das igrejas usando as línguas locais, nacionais? Fazem tradução de livros sagrados? E ele completa, imagino que uma cosmovisão religiosa deve ser impactada quando apresentada ou pensada em Quimbundo. Eu vou completar a pergunta do Radamés, uma experiência que eu tive em Moçambique, numa situação do Dia dos Mortos, lá, os 3 dias de festividade religiosa numa família, numa aldeia, em que o padre fazia uma celebração que, pela liturgia, eu percebia que era a missa católica, mas na língua daquele lugar, mas, em certo momento, ele falava umas palavras em português, especialmente inferno, céu, paraíso, sofrimento, né? E logo depois eu fui perguntar a ele por que exatamente essas palavras estavam em português. E ele me disse, a gente não tem esse conceito nessas línguas. Então, como ele estava fazendo a missa católica, né? Então ele seguia um ritual, mas essas palavras não haviam correspondentes na tradução, né? Há saberes que não são traduzíveis, porque eles não se equivalem nas outras culturas. Eu não sei se era mais ou menos isso que o Radamés estava querendo dizer, mas está aí a pergunta para o professor Ezequiel, como é que é essa atuação das igrejas, se elas fazem traduções de livros sagrados, e o Radamés tem uma imaginação, né? Eu acho que ele desconfia, ele tem uma expectativa de que ao fazer isso há um impacto diferente, né, ensinar, ou fazer uma missa, ou apresentar um bilhete, ou alguma coisa do culto, ou da missa, ou qualquer que seja o nome que se dê, na língua do país, né, numa das línguas do país. Como é que é essa sua experiência? Na verdade, é sempre um impacto diferente, pois embora algumas das traduções que algumas igrejas utilizam, recorrem, não são as mais aceitáveis, porque é que a tradução não pode ser uma tradução literal, né? Se nós tivermos uma tradução literal, automaticamente não estamos a fazer nada. É que nem, mas não é possível, porque a língua não é traduzível como tal, não se pode traduzir assim como as pessoas pensam. Então, há determinados elementos contextuais, há determinados elementos simbólicos, há determinados elementos que não são ditos, eles apenas aparecem em função da cultura, em função daquilo que é a ideologia do povo. Então, algumas traduções que serão feitas dentro dessas igrejas acabarão por falhar nesses aspectos, porque às vezes querem traduzir literalmente aquilo que o pastor ou aquilo que o padre disse. Então, falhamos nisso, né? E esse tipo de falha vai fazer com que olhemos e compreendamos de maneira diferente aquilo que se quer passar.
Então, há aqui dois elementos que também, e é também sobre isso, acho que vamos tentar conversar um pouco por causa da tradução dos provérbios, porque muitos julgam que o provérbio pode ser traduzido, né, de uma língua para outra, e talvez funcione. Não, mas ele quebra, porque ele tem um contexto próprio de utilização, e se você pegar aquilo e traduzir para a sua língua, pode não transportar aquela simbologia, aquela ideologia, aqueles princípios, aquela particularidade cultural que está imbuído no provérbio. Então, há esse perigo, né, de nós termos de traduzir um determinado texto ou um determinado provérbio, ou um texto bíblico e por aí adiante. Aliás, se formos a ver a tradução da Bíblia e própria elaboração da gramática, da gramática da língua nacional quimbundo, tem determinadas falhas que os nossos pesquisadores hoje dizem que não, mas isso não é visto assim. Então, há coisas que eu às vezes também trato em questões de quimbundo também, nossa, calma, eu também não sei. Porque eu sou falante da língua quimbundo, mas na verdade eu não estudo profundamente a língua quimbundo como tal. Eu às vezes interajo com determinados professores que foram meus professores na licenciatura e eles às vezes dizem, não, mas isso não funciona assim, porque isso aqui é uma perspectiva dos pesquisadores que fizeram as gramáticas, dos pesquisadores que estavam aqui, missionários. Porque são os missionários que trabalharam aqui as gramáticas, são eles que criaram aqui algumas questões de a produção de determinado material em línguas nacionais, mas numa perspectiva que não se adequa ao contexto ou quebrando aquilo que muitas vezes se pretende passar na construção de frases e por aí adiante. Então, temos essa grande situação. Tem uma outra pergunta que é da Simone. Se a literatura angolana é escrita, pergunta em qual língua que a literatura angolana é escrita. Interessante pergunta. Na verdade, a língua, a literatura em Angola é feita, na sua maior parte, em língua portuguesa, infelizmente. Mas isso temos alguns pesquisadores que têm feito, ou temos alguns autores que escreveram determinados textos, determinadas obras literárias, em que eles fazem mistura. Eles enquadram, eles fazem uma espécie de translinguismo, né? Translinguismo. Eles vão associando o português com a língua nacional, vão apresentando, vão aportuguesando a língua nacional, ou vão, então, quimbundizando a língua portuguesa. Então, vão criando esse cenário. Outros fazem o quê? Vão passando determinadas falas em línguas nacionais e depois, em nota de rodapé, explicam aquilo que eles estão a dizer em língua nacional. Então, tem havido, né? Tem havido, mas como tal, toda a obra escrita em língua nacional não temos. Não temos. Infelizmente. Infelizmente. A professora Eliane, quero comentar que o Radamés é professor de História, foi meu aluno na 5ª série. Né, Radamés? Hoje é doutor em História, para vocês verem que eu não sou uma professora de hoje. São os anos de estrada, né, Radamés, que faz a gente ter aqui esse caminho aqui de geração, pensar que o Radamés foi meu aluno lá na 5ª série. Então, o Radamés é professor de História aqui da Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais. Okay. E a professora Eliane Freitas também é professora de História, também é doutora em História aqui na nossa universidade. Eliane, você mesma quer fazer a pergunta? Senão você não faz o cu de sangue aqui. Então, vamos lá. Boa tarde a todos.
Sim, Eliane. Michel quer falar, não? Quem? Tem a Ah, mão tá. Assim, levantada, Michel. assim a gente passa para a Michele, assim. Eu não vi, Michele. Desculpa, Michele. Você levantou a mão? Levantou. Fala você Tá. primeiro, depois a professora Eliane fala. Sim, eu levantei. Então, boa tarde. Eu gostaria de falar, assim, no sentido que me chamou a atenção, né? Esse processo que o professor apontou de ainda ter uma colonização em Angola. E hoje nós temos os estudos pós-coloniais. Mas como eu vou aplicar esses estudos atuais do pós-colonialismo se é um processo que ainda está ocorrendo em Angola? Então, o que eu vou chamar, né? Que base teórica eu vou ter para fazer esse estudo? Se é o que está acontecendo ainda, e quando a gente fala em outros locais, a gente já fala em um pós-colonialismo. Então, é bastante interessante, eu acho que é uma área que precisa, sim, ser muito estudada, e isso ainda ajuda nesse processo, né, de chamar atenção para essa visão eurocêntrica para esse país ainda. Michele, você é da Unip aqui de Catalão ou de qual cidade? De Goiânia. De Goiânia. Obrigada, Michele, pela sua colocação. O professor Ezequiel quer comentar? Mas será que existe mesmo uma pós-colonialidade? Não será que nós vivemos um processo de colonialidade? É quase, sei lá, eu às vezes me perco nessas terminologias bem criadas, bem desenhadas, bem perfumadas, de pós-colonialidade, decolonialidade, não sei. Mas calma, eu fico aí disperso, mas calma, que de? Que pós? Mas será que nós não continuamos nas mesmas práticas, mas de maneira diferente? Será que isso já houve uma ruptura como tal de certas práticas que nos levam a afirmar que estamos depois, já estamos numa outra fase? Ou nós estamos a tentar confundir aquilo que é o depois com as mudanças de táticas de utilização da prática colonial? Então, aqui eu sinto receio, às vezes, de assumir o pós-colonial, decoloniais, porque eu sinto que alguma coisa não se encaixa, porque se olharmos para os vários contextos, o contexto brasileiro, o contexto angolano, o contexto moçambicano, continuamos presos no colonial. Então, como falarmos de pós-colonial? Então, estamos a falar um pós-colonial utópico, né? Estamos a falar de algo inexistente, julgo eu. Então, eu fico aí, às vezes, com receio de olhar para essas questões pós-coloniais, porque, na verdade, nós ainda estamos no período colonial, porque não mudamos totalmente de comportamento, nós continuamos a levar terem atenção àquilo que são as definições já estabelecidas por um período colonial. É preciso nós começarmos a olhar de maneira diferente, problematizarmos isso para que os nossos estados compreendam, na verdade, que nós continuamos reféns numa política que não é a mais acertada. É verdade. Então, sei lá, esse pós-colonial me cria espécie. Pronto, mas eu aceito, né, pós-colonial. Mais alguma questão, professora? Michele, não sei se consegui satisfazer. Não, professor, que aí, muito obrigada. Colocou mais uma questão para me pensar, né? Para a gente refletir. Mas eu acho que quando a Michele está falando, Ezequiel, se você me permite... Não consigo ouvir, professora Eliane. Não? Agora melhorou? Não. Mas eu estou ouvindo a Eliane. Você me ouve, Ezequiel? Eu ouço, sim. Ué. Fala, Eliane, qualquer coisa eu traduz. O introduzível. Tá bom. Eu acho que quando a Michele está falando, ela está pensando um pouco numa discussão que é própria da intelectualidade latino-americana, né? Da ideia da colonialidade, do saber, que é, na realidade, uma crítica e uma tentativa de superar, não que essa discussão
coloque que a gente já superou. Ao contrário, ela coloca como denúncia e necessidade de superação. Ele não me ouviu nada. Ezequiel, me ouve? Sim, sim, ouço. Sim? O que a Só a professora Eliane Eliane... que eu não... Uhum. O que a professora Eliane está chamando a atenção é que a fala da Michele nos coloca, sobretudo aqui numa pequena tradição que a gente está começando, vamos dizer assim, né, dada os tempos aí da intelectualidade latino-americana, de pensar, de repensar, de ressignificar, de superar esses processos de colonização, inclusive os atuais, né, não que a Michele tenha dito que tem ignorado esses processos, mas de uma necessidade da gente rever e enfrentar isso, né? E aí os estudos decoloniais ou descoloniais, eles têm um pouco esse propósito, né? Bem, Eliane, você quer falar, Eliane? A sua pergunta está aqui, deixa eu ver. Estava. Na verdade, eu quero pensar a questão... É que ele não te ouve, né? Aham. Eu quero pensar a questão da história, né? E aí a pergunta era essa, se a história de Angola é construída ainda no parâmetro, e a questão da oralidade, das tradições orais, como que elas chegam, se ainda são fortes, são importantes na transmissão da memória e da cultura angolana. O seu áudio cortou um pouco quando você falou do ensino de história, Eliane. Se ele está numa perspectiva eurocêntrica ainda. Tá. Beleza. Ezequiel, a pergunta da Eliane é se o ensino de história, e aí também acho que justifica o interesse dela, porque ela é historiadora, né? Fez um pós-doutorado recentemente na Europa, né, Eliane, em Portugal especialmente, sobre essa questão do ensino de história no Brasil e em Portugal, sobre o período colonial, né, no Brasil, foi isso? Período colonial, como é visto nos livros didáticos de história em Portugal e no Brasil. Olha, eu acho que eu estou sabendo um pouco da sua pesquisa, hein, Eliane? E aí, como que, se em Angola a prática do ensino de história ainda é centrada aí nos modelos, ou nas ideologias, ou nas intelectualidades europeias, né, se ainda é eurocentrado. E eu até alargo isso aí, e, embora eu já saiba a resposta, se é a prática dos ensinos de língua também, né, se são... Você diz no ensino oficial de português, mas este português que é ensinado é o português de Angola ou o português, a moda portuguesa, a moda lusa, né? E ela faz o seguinte, vou deixar você responder essa, eu faço a segunda. Ok, na verdade, o ensino quer da língua portuguesa, quer o ensino da história, ainda é muito voltado a princípios ideológicos europeus, né, que demandam aqui os nossos países, e através até às vezes de convênios, né, esses convênios que a gente vai formando com determinados países, é só para terem noção do quanto nós vivemos uma situação muito difícil. É que, às vezes, nós criamos determinadas... temos convênios, ou então... qual é a designação? Tem uma designação que se dá às pessoas, um especialista que vem tentar prestar serviço sobre o ensino, dar diretrizes curriculares. Quer dizer, tem um nome próprio, mas consultor, muito bem, obrigado, professora Marilene. Olha que nós, em tempos, eu tive até praticamente um quase conflito com um professor, porque havia uma abordagem sobre políticas, sobre currículo, e foram chamar consultores portugueses, consultores brasileiros, para falarem sobre currículo no contexto angolano. E eu perguntei se isso era verdade. Ok? Eu perguntei isso, se era verdade. E eles disseram, mas, ué, você
não quer ouvir os outros. Disse, não é uma questão de não querer ouvir. É que questões de currículos para Angola, primeiramente deviam ser chamados angolanos especialistas nas áreas para poderem contribuir na mudança de paradigma desse plano curricular. E depois, nós temos vizinhos que nos podem auxiliar na resolução desse tipo de problema, que têm os mesmos princípios culturais, ideológicos e por aí adiante, como Moçambique. Okay? Então, não é possível que eu vou procurar um consultor português para vir me falar sobre currículo em Angola. Não, desculpem, não é possível. Então, temos aí uma situação muito complicada. Quanto à questão da história, também é uma questão muito... a questão da história é muito mais grave ainda. Quando nós olhamos a questão da história politizada, é que a história em Angola praticamente é politizada. E politizar a história é desconstruir o verdadeiro cerne da história, julgo eu. E vocês, melhor do que eu, podem ali ajudar-me. Então, nós temos esse tipo de situações que julgamos ser uma situação muito difícil, que a elite cria, que o sistema político do país cria, sem terem atenção que tais situações não merecem necessariamente consultores de outras realidades. E, às vezes, parte-se apenas do princípio de consultarem as próprias universidades que formam professores para poderem contribuir. Às vezes, as universidades não são consultadas. Não são. E é preciso o Estado estar em sintonia com as universidades, porque é das universidades que vão sair a resolução dos nossos problemas, não de fora, não de fora. Então, temos aqui esse tipo de situação que, de certa forma, tem causado vários transtornos no ensino de história, principalmente. Até tem um amigo que estuda a história também, tem tentado levar um outro olhar para determinadas questões que envolvem o próprio ensino de história no contexto angolano, porque ainda é eurocentrizado. Ezequiel, o que você chama de história politizada? Na verdade, quando eu chamo história politizada, é transformar a história de um país ligar a história de um país a um partido político. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos despartidarizar a história. E, às vezes, nós tentamos destacar mais elementos ou políticos de um determinado partido em relação àqueles que fizeram a história como tal. Ou melhor, vamos silenciando determinadas vozes dentro da história porque ele não é do partido H ou Z. Não. Julgo que não é desta maneira que se pode olhar a questão histórica do país. A história do país é feita com todos, quer aqueles os maus, quer os bons, fizeram a história. Eles precisam permanecer registrados. Eles precisam... E eu, às vezes, levanto, tem um problema que eu, às vezes, tenho levantado. Eu olho para as coisas e digo, ei, por que determinadas ruas em Angola não têm nome, são enumeradas? Mas, se olharmos, a maior parte das ruas tem nomes de elementos ligados ao partido no poder. Então, como vamos ter um país mais justo? Como vamos ter um país mais aberto? Como vamos ter um país mais democrático? Se ainda olhamos em questões que não carecem de partidarização, para nós termos, por exemplo, nomes de pessoas que deram o seu contributo para a mudança do país, nomes, às vezes nós até vamos buscar nomes de pessoas de outros países para tentar atribuir aqui, mas políticos que de grande craveira que lutaram, mas que foram de outros partidos, não podem receber o nome de uma rua. Então, há esse tipo de situações que ainda nós vivemos. Obrigada. Aqui tem uma pergunta da Eliane, uma lá de trás ainda, sobre a questão da oralidade.
qual é, né, deixa eu ver aqui, qual é a importância, qual o lugar, né, qual o destaque da tradição oral em Angola. Eu completo a pergunta da Eliane, pensando, relacionando isso com provérbios, né, que é, para além de ser nossa metodologia aqui, é também o nosso objeto, né, estudar a língua a partir do provérbio. Como é que é essa questão da tradição oral? Tem lugar, em que momento, em que situação, em que contexto? Como é que é isso dentro da universidade? Como que é, assim? Ou então fale como você quiser dessa questão da tradição oral, que talvez eu não esteja conseguindo, eu e ele não tenhamos conseguido alcançar a dimensão que ela comporta na sua realidade aí. Ok, é uma pergunta muito interessante. Infelizmente, nós estamos a tentar silenciar a oralidade, porque nós estamos a adotar princípios eurocêntricos e até sobre isso, eu, tipo que já partilhei, julgo ter partilhado com a professora Marilena sobre aquele texto sobre cáfico-epistemologia do conhecimento, por causa do que nós temos vivenciado. Nós, atualmente, se formos a levar a questão principalmente na universidade, eu já vi choques de colegas por causa da questão de algum colega ir fazer uma entrevista e aplicar no trabalho, e o outro dizer que aquilo não é científico, aquilo não serve, ok? Então, nós estamos a perder o cerne das questões que ligam o contexto do país. Quando nós quebramos essa possibilidade das questões orais passarem para a academia, nós estamos a abrir brecha de que o conhecimento válido só é o conhecimento do exterior, só é o conhecimento vindo dos outros países. Então, até quando é que nós vamos perceber que todo e qualquer país partiu da oralidade? Até quando? É preciso nós resistirmos essa oralidade para depois as pessoas passarem a ler. Senão, nós perdemos todo o nosso mosaico, toda a nossa, nossa riqueza que se encontra nos aspectos orais, por causa dessa situação de que a universidade não valida, a universidade recusa, o outro que estudou não sei o que diz que isso não é ciência, isso não vale, essa concepção. Até quando nós vamos continuar a perceber de maneira estanque as questões que nos envolvem? Então, há esse tipo de situação. Na verdade, quando eu, por exemplo, tenho feito o seguinte, eu oriento nesse período todo 6 trabalhos ligados à questão da oralidade. Um deles é recolher canções e contos. Outro deles, eles só recolhem canções. Depois, essas canções em língua local são transcritas num cancioneiro. Ele escreve na pauta musical, para que todo mundo que venha ler consiga cantar. Okay? Então, é uma forma de manter aquelas músicas infantis vivas. É uma forma também de nós podermos preservar aquela nossa música infantil, as músicas cantadas pelas crianças. Também, as brincadeiras infantis são elementos muito fundamentais que podem ser levados para o ensino, mas nós, às vezes, adotamos uma metodologia de ensino com brincadeiras que não têm nada a ver com o contexto, que às vezes não ajudam na aprendizagem das nossas crianças. Então, temos aqui ainda enfrentado esse tipo de situações, mas nós vamos. Nós vamos tentar bater. Se for bater com força, vamos. Mas vamos ter que bater na medida do possível para ver se nós mudemos de percepções, mudemos de formas de olhar, porque é preciso nós passarmos agora a inserir aquilo que é identidade oral, aquilo que é característico do país no nosso sistema de ensino. Nós precisamos ter um sistema de ensino muito mais contextual.
para que a nossa cultura seja mais também veiculada. E aí, essa questão do provérbio é também hoje muito estudado, porque há estudos, eu orientei recentemente também um trabalho sobre provérbios nas cerimônias do alembamento, tem aí em andamento um trabalho sobre provérbios nas cerimônias fúnebres. Então, há aqui uma tendência de nós tentarmos, então, tirar aquilo que é da oralidade, porque os nossos mais velhos, felizes ou infelizmente, já alguns repousam. Então, nós precisamos escrever isso, deixar isso escrito para que, então, gerações que venham possam consultar. Obrigada, Ezequiel. Temos uma pergunta do Patrick. Eu só queria completar, antes de passar para o Patrick, eu tenho pensado esse conceito de oralidade, Eliane, tenho repensado meu conceito de oralidade para além do que circunscreve a língua, né? Que a oralidade, ela não pode se restringir apenas à questão da língua que é usada na sua modalidade falada. E aí, essa coisa de ir para as roças, de ir para as aldeias moçambicanas, me fez ver, por exemplo, gravando e ouvindo apenas a gravação, que eu não entendia o que era aquilo, né? Mesmo que alguém traduzisse, eu precisava estar lá para ver. Então, eu tenho pensado que oralidade, a gente precisa repensar, inclusive, nosso conceito de oralidade, né? Oralidade se faz também com o outro, né? Eu preciso ver, eu preciso aprender a fazer, não é só ouvir e falar. Porque ouvir e falar, a gente já tem as mídias que ouvem e falam a gente, e nem assim isso é oralidade, isso não é oralidade. Né? Isso é texto falado, isso é texto falado, mas não é oralidade, né? Talvez eu não tenha sido feliz em traduzir a questão que estava na minha cabeça, porque na realidade eu estava pensando nessa, que é uma coisa forte, né, no movimento negro brasileiro, que é a ideia da ancestralidade, e de como que essa história ela tem sido mantida oralmente dentro das famílias, tal. Eu estava pensando mais nessa coisa da construção da memória, da tradição, mas eu concordo plenamente com você. E como que essa memória não é só ouvir o pai, a mãe, o avô, o tio mais velho falar, né? Você precisa ver. E a oralidade, muitas vezes, eu me lembro muito das coisas que eu aprendia com a minha mãe, nas noites, em que ela pouco falava, mas que eu via ela fazendo, né? E aquilo era muito mais oralidade, uma oralidade silenciosa, mas era uma oralidade. Que depois isso tinha nome, em outros momentos da nossa vivência, aquilo tinha nome, e o nome me reportava imediatamente para aquele saber que eu estava, ou que ela estava compartilhando comigo. Eu tenho repensado muito esse conceito de oralidade para além da língua, que a língua não dá conta desse conceito, é mais do que isso. É verdade, professora Marilena. Quando nós olhamos para a questão da oralidade, se nós limitarmos a questão da oralidade à língua, estaremos a pecar, porque há determinadas questões que escapam da língua, mas está imbuído na oralidade. Então, há determinados aspectos que nós vamos nos deparar que só o discurso como tal não responde. Mas, às vezes, o cenário, o ambiente em si, o cheiro, né? Às vezes o cheiro das coisas, né? Às vezes as pessoas nos falam e a gente precisa sentir o cheiro, né? Sentir a textura, né? Acaba entrando na roda, entrando no ambiente, familiarizando-se, vê, não, eu estou inserido. Então, há essas situações. E eu fico pensando como que as nossas práticas educacionais, a gente está aqui com professores e alunos de diferentes níveis, inclusive pessoas do nível médio, né? Como que muitas vezes nós coibimos, né? Meio que silenciamos esses movimentos dos nossos alunos, né? A gente não os permite falar, não quer saber o cheiro, não quer saber a voz, não quer saber as histórias de vida, né?
como é que faz oralidade com essas pessoas sem ouvi-las, né? Sem fazer a prática da escutação, né? Só a falação. Bem, já que a gente quer praticar a escutação, escutemos o nosso colega, o nosso amigo também, Kassonga Patrick, que veio a Catalão e não me deu a honra de conhecê-lo no nosso último Sinaléu, em 2018. Como que ele se atreve a fazer uma coisa dessa? Vem a Catalão e não me diz, eu sou Kassonga Patrick, né? Kassonga, por favor, fale também do seu lugar aí, do seu estar no Brasil, fique à vontade, não precisa ser só uma pergunta para o Ezequiel, pode ser, inclusive, dizer quem é você. Eu acho que é interessante você falar quem é você, como você está no Brasil, como você chegou, e aí fazer a colocação, ou apenas algum comentário, caso você queira aí, por favor. Boa noite. Agradeço a Maria Helena pelo convite. Não sei se Ezequiel cumprimentou vocês em Quimbundo. Queria tanto, professor Ezequiel, te cumprimentar em Quimbundo, mas não sei falar Quimbundo. Eu sou da República Democrática do Congo, vivo no Brasil há 18 anos, ou 19, estou indo para 19. Estou em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Quando a Maria Helena me falou dessa aula, fiquei muito, muito feliz, começando pelo título, porque eu sou Muluba, do Congo. Muluba é a minha etnia. Aí eu vi Tiluba no título que o professor Ezequiel deu no encontro de hoje. Kudisanga, porque na minha língua o verbo kusanga é juntar, unir. E aí fiquei já encantado, porque falei, nossa, é um angolano que vem com Kudisanga, porque no Congo a gente aprendeu que o angolano não fala a língua materna, o angolano fala português, pronto. Aí foi uma curiosidade, né, para mim. Aí a minha pergunta é essa, queria saber qual é a região de Angola que fala Quimbundo e qual o status da língua Quimbundo. Porque no Congo nós temos língua chamada oficial e línguas nacionais, que são 4. Será que Quimbundo também é uma língua oficial de Angola ou uma língua nacional? E onde fala Quimbundo? E qual o nome desse povo que fala Quimbundo em Angola? E quando o professor, você estava falando, eu queria saber como que se usa Quimbundo. Você usa, por exemplo, um termo alembamento, que me lembra mulemba. Mulemba que é uma árvore de encontro. Será que alembamento vem do mulemba ou é uma palavra portuguesa? Seu áudio está fechado, Ezequiel. Muito obrigado, Kassong. É um prazer tê-lo aí, nosso irmão aqui do vizinho Congo. Na verdade, quando colocas essa questão quanto ao lugar que ocupa a língua Quimbundo em Angola, na verdade, Quimbundo é uma língua não oficial, porque a única língua oficial em Angola é a língua portuguesa. Não existe nenhuma língua co-oficializada em Angola. Depois, quando refere-se à questão das regiões que falam a língua Quimbundo, a língua Quimbundo é falada na região centro-norte, propriamente nas províncias de Luanda, nas províncias do Bengo, no Kwanza Norte, em Malange. São determinadas províncias que falam, e uma parte da província do Kwanza Sul. São essas as regiões, as províncias que falam essas línguas, essa língua, melhor.
quando levanta a questão tem uma questão que coloca sobre o Lemba, Mulemba, né? Uhum. Que é Kulemba. Uhum. O Kulemba, na nossa língua, Kimbundo, né? Lemba como é que eu diria? É espécie de pedir, né? Kulemba é pedir. Ah, ok. Pedir. Então, Uhum. este pedido é pedir a alguém, né? Pedir a Uhum. mão de alguém, Uhum. ok? Então, é mais ou menos nessa perspectiva, alembamento. Uhum. Vem mesmo do verbo lembar, né? Kulemba. Uhum. É. Muito bem. E fala que Kimbundo, no cotidiano do povo, é uma língua cerimonial ou da liturgia. Não percebi bem a questão. Fala Kimbundo no cotidiano, ou porque em alguns lugares você tem uma língua, mas só usa em determinados contextos da vida. E aí queria saber, é uma língua que se fala no cotidiano ou é uma língua cerimonial? Não, é uma língua, o Kimbundo é falado no cotidiano. Eu, pessoalmente, não falo constantemente. Primeiro, porque eu trabalho numa região em que se fala a língua ibinda. Eu trabalho em Cabinda. Ah, sim. E Ok. aqui fala-se o ibinda, ou Uhum. o fiote, né? Uhum. Então, eu não tenho como falar Kimbundo aqui. Então, Uhum. há esse tipo de situações. Eu não posso falar, não falo Kimbundo aqui, eu falo Kimbundo quando estou em Luanda com a minha mãe, e normalmente sou com a minha mãe também, porque os meus irmãos não falam Kimbundo, uma ou duas palavras que eles falam e já chega. Então, eu falo, interajo mais com a minha mãe, com minhas tias avós, então falamos nessa perspectiva. Falar Mas como tal frequentemente. na rua em Luanda, pode escutar Na Kimbundo na rua, rua? uma outra palavra que nós soltamos com os amigos, aqueles que Hum. dominam, porque nem todos também dominam o Kimbundo. O processo de imposição da língua portuguesa foi forte, hein? Pois é. Para fazer Claro, esse não fez apagamento, tudo. assim, Não muito fez tudo. diferente do que a gente vê, por exemplo, em Moçambique, né, professor Ezequiel? Porque em Moçambique você ouve as línguas nacionais correntemente nos chapas, nas ruas, né? Pouco se ouve português, né? Eu ouvi muito português porque estavam no contexto da universidade, mas mesmo na universidade, muitas línguas nacionais e mais de uma sendo falada ali com muita fluência por todo mundo, né? Nosso contexto. Sim, Cassandra, pode falar, Eu Cassandra. queria saber se tem alguma ação do governo para valorizar essas línguas. Por exemplo, a língua está ligada à identidade, ao nome. Será que tem uma certa recuperação hoje, por exemplo, nasceu criança, dá um nome de Kimbundo? Interessante. Ou nome Interessante. de topônimos, nome de O ruas. nome, é isso. Interessante pergunta e, de certa forma, amei, Cassandra. Olha, na verdade tem sido também uma situação que eu tenho vindo a me debater com ele, muitas vezes publico textos para chamar a atenção, porque algumas vezes eu já tive problemas na minha primeira filha que a conservatória não aceitou o nome que eu dei à minha filha, porque era um nome em língua nacional. E foi oferecido um livro na qual tirei o nome que a minha primeira filha tem. Eu até hoje ando angustiado por causa disso. Mas, a partir da altura em que eu comecei a conhecer os meus direitos e os meus deveres, eu comecei a lutar. Então, todos os outros meus filhos, nenhum deles tem um nome em português. Então,
aí nós precisamos, algumas vezes é falta de conhecimento, que faz com que determinadas pessoas aceitem a imposição imposta pelos serviços de conservatórias. Por exemplo, eu já fui chamado por causa de uma prima que teve esse problema na conservatória. Chegou lá e deu o nome. O que é esse nome? Você quer o que com isso? Esse nome não serve. Tem aí um livro. E ela disse, não, o nome do meu filho é este. Porque esse nome tem um significado e tem uma carga socio-histórica, sociocultural. Então, se esse nome tem uma explicação contextual da minha família, eu quero que o nome seja esse. E eles não aceitaram. E a minha Esse prima... é o cartório? Cartório, sim, a Conservatória de Registros Civis. E a minha prima voltou em casa e tivemos que ir lá dialogar com eles, a mostrar que era aquele nome, era preciso que a conservatória aceitasse o nome, porque é o nome que eles tinham para dar. Então, nós temos tido esse tipo de situações, infelizmente, ainda prevalecem, mas a tendência é nós irmos despertando, muitas vezes também. Nós temos as nossas conservatórias não respeitam, não querem atualizar-se. Não querem atualizar-se. É preciso que os nossos líderes formem esses quadros. Precisam ser formados de maneiras a aceitarem com facilidade quando se trata nome em línguas nacionais. Mas eles resistem quando se trata de questões de nomes em línguas nacionais. Se você não for insistente, se você não mostrar que você conhece alguma coisa sobre a sua cultura, eles acabam dando-te uma lista com nomes variados, onde você deve escolher para atribuir ao seu filho. Terrível isso, né? Deixa eu só falar aqui para vocês. O professor Ezequiel se atrasou um pouco, e inclusive ele já pagou o atraso dele. Foram 15 minutos, já está pago, viu, Ezequiel, o seu atraso. O papo está muito bom. O que eu vou propor a vocês? Primeiro que eu acabei de tornar aí público no chat o link para a frequência, mas algumas pessoas já saíram, porque estávamos marcados para 6, e eu fiz o controle aqui de todos que estavam presentes, tá? E quem puder já assinar aí essa frequência no formulário, por favor, que tem inclusive um espaçozinho para comentário, para vocês que quiserem comentar dessa aula 1. Eu vou fazer a seguinte proposta: o papo está muito legal, está muito bom mesmo, e quem quiser e puder ir ficando, a gente vai ficando até o Ezequiel dizer que não pode mais. Eu vejo que aqui temos, não sei se Arnaldo César Roque é brasileiro, ou se é de outro país. Penso que neste momento seria interessante, se tiver alguém de outro país, ou com alguma experiência em outro país, que nos falasse aqui, sobretudo, dessa questão do lugar da oralidade, dos provérbios, porque os provérbios inserem-se numa tradição oral imemorial, né? E uma tradição dos ensinamentos. E eu queria até te perguntar, Ezequiel, se Tunga Neni Nuei Nueja. Tunga Neni Nueja Kufoke. É um provérbio. Na verdade, essa é a espécie do recorte de um provérbio também, né? É preciso você conviver com a pessoa para saber os seus hábitos, né? Para saber quem é verdadeiramente essa pessoa. É preciso conviver com ele. Então, é um provérbio. Muitas vezes, as músicas que nós temos do Semba são provérbios também, né? São provérbios, são alguns provérbios trabalhados em músicas. Então, há sempre alguma chamada de atenção, há sempre alguma advertência, há sempre conselhos aí em voltas dessas músicas que também são extraídas de provérbios, de poesias e por aí. Então, assim, para assegurar que todos que estiveram, mas que não conseguiram assinar o formulário de frequência, eu fiz aqui um controle à parte, depois eu mesma preencho aqui, quem não assinou aí. E quem quiser continuar tungando aqui, a gente vai ficando, né? Eu só identifiquei ali o Ni, que é com, que se repete no título do nosso programa, Ni África. Então, eu identifiquei
essa partícula ali, não é? Fiz aí uma analogia e consegui identificar esse elemento aí. Mais alguém? Eu fiz a pergunta se Arnaldo é brasileiro, se é angolano, se é português, se Arnaldo quiser falar alguma coisa, ou mais alguma outra pessoa, porque aí hoje a gente fica nesse momento de conhecer o Ezequiel, conhecer o que ele pensa. Acho que nós já entendemos todos aqui que essa é uma proposta para abrir nossas mentes para outras formas de saber, outras formas de língua, né? A gente precisa solear os nossos conhecimentos, deixar de nortear nossos conhecimentos, né? Precisa mirar em quem veio antes de nós, em quem tanto nos define como língua, como país, como cultura, né? Se vocês acham que a gente está falando coisa aparentemente não tão pertinente, basta que pensemos que, por exemplo, a cidade de Catalão tem uma prática de tradição africana, uma prática religiosa, cultural de tradição africana, chamada congadas ou congos, né? E que tem, por exemplo, como um dos principais ternos, que é um grupo de dançadores pela rua, uma festa popular, festa do povo, festa da rua, um dos principais ternos, por toda uma tradição mítica, são os ternos de Moçambique. Os ternos de Moçambique são aqueles que abrem e fecham a festa. Sem eles, ali no passo, na Praça dos Congos, na Praça dos Congos, que não são só ternos de Congo, mas de Moçambique, de Marujeiros, de Vilão, de Penacho, a festa não abre na rua, não abre nem fecha, né? Seja na procissão, seja nos outros rituais. Então, assim, nós estamos o tempo todo atravessados e compreendendo esse atravessamento como algo constitutivo, né, do ser brasileiro, do ser goiano, do ser mineiro, de ser brasileiro de modo geral, por todas as Áfricas, né? E é sempre importante lembrar que a África não é um país, né? A África é um continente constituído de 54 países, e alguns países com mais contribuição, né, com mais impacto na nossa história, na nossa constituição social e cultural, sobretudo os países que, infelizmente, tiveram seus povos traficados na condição de escravizados ou escravizados aqui, né, e aí a gente tem Angola, Congo, Benin, e mais tardiamente Moçambique, né, mas a costa atlântica de um modo, a região do Golfo da Mina ali, muito forte, né, o tráfico para cá, e tudo isso se faz mostrar, né, não apenas na história, não apenas na construção econômica do que esse país é hoje, mas também nas construções racistas deste país, infelizmente, né, nas construções racistas, nas construções das línguas que nós falamos, ou da língua portuguesa que nós falamos, e o Ezequiel, ao longo das próximas aulas, vai poder demonstrar para a gente, sempre ver o Ezequiel como desafio, traga para nós alguma palavra, que já que você viveu no Brasil, que você sabe que é de origem quimbundo e que é nossa aqui, para que a gente possa despertar, inclusive, esse interesse, né, a gente se identificar, né, se encontrar nessa identidade, porque é muito fácil dizer que somos povos afro-brasileiros, mas o que a gente sabe de África, no plano da linguagem, no plano das literaturas, no plano da história, né, no plano das suas oraturas, né, das suas literaturas orais, dos seus saberes, e quando eu digo saberes, eu não estou diminuindo, né, eu estou dizendo saberes tanto científicos, e o Ezequiel é um cientista, o Patrick é um cientista, né, saberes tanto científicos quanto os não científicos, né, mas sobretudo os não científicos, porque os científicos nos chegam pelos periódicos, pelas lives, pelas palestras, mas os não científicos, como é que eles chegam para nós? É preciso que o Ezequiel venha aqui falar, é preciso que o Patrick venha falar, é preciso que a Marta venha falar, e outras tantas pessoas. Por que nós não acessamos esses saberes? Por que nós não acessamos essas ancestralidades, se elas são tão constitutivas do que somos hoje? Onde é que está a trava? Por que há essa trava, né?
A gente mais ou menos sabe por quê, né? Mas aqui o momento nosso como universidade, e estamos assumindo esse papel, e agradeço ao Radamés, a Eliane aqui, o Patrick também, o Ezequiel, e a gente está assumindo aqui, nas terças-feiras até no dia 2 de julho, né? Esse compromisso de falar das Áfricas, que constitui o Brasil, especialmente neste caso, do Quimbundo e de Provérbios, de modo geral. E na medida do interesse de vocês, da curiosidade, não se acanhe em fazer perguntas, não se acanhe em fazer colocações, né? Não se acanhe em fazer possíveis correspondências, e não são traduções, são correspondências, mais ou menos correspondência do que o Ezequiel estiver falando em termos de provérbios e de tradições, o que nós vivemos no Brasil, né? É isso aqui é para ser um diálogo, e não há encontro sem diálogo, não há encontro, não há sanga sem diálogo, né? Não há aprendizado sem conversa, sem troca, não há. A gente vai estar repetindo o modelo colonizador e colonizante, não é isso que a gente quer. Mas o que eu falando? Ezequiel? Eu ia perguntar para Ezequiel mais uma coisa, e respondendo também ao Maria Helena, que a posição que o Brasil tem, que às vezes o brasileiro não realiza isso, eu entrei em contato com a palavra de Quimbundo no Brasil. Eu sou africano, congolês, estava no Congo, não sabia nada de Quimbundo. Então, precisei chegar no Brasil para um brasileiro me apresentar Pai Nosso em Quimbundo, e para eu notar que é a mesma coisa praticamente que em Chiluba. E então o Brasil tem essas coisas. Aí eu queria perguntar para Ezequiel se você já pensou, não sei, em estudar, pesquisar sobre o tronco, como dessas línguas, porque quando você fala Quimbundo, curiosamente, eu uso Kikongo, eu uso Chiluba, aí já pensou, e aqui no Brasil, você tem essa presença de Quimbundo, do Kikongo, uma pessoa que fala, não sou, por exemplo, seu Capanga me remete no corpo. E certamente que Quimbundo deve ter a mesma palavra. E uma pessoa que fala do caçamba me remete no Congo. Aí, você já pensou a pesquisar sobre esse tronco? Sabe, parece que nós herdamos da colonização fronteiras, mas que não acabarem com nossas línguas, porque as línguas vão além das fronteiras. Você está em Cabinda, eu tenho Cabinda no Congo, já pensou? E aqui você vai encontrar senhoras que são chamadas do Cabinda. Eu vou Cabinda, aqui, no Brasil. Então, já pensou num trabalho assim? Pode ser um trabalho interessante, né? Como que as Áfricas se interagem e que o Brasil se encontra dentro. Eu fui surpreso no encontro do Candomblé, que escutei uma oração em Kikongo. Mas foi um Kikongo antigo. No Brasil. Ok, Cassandra. Ezequiel, deixa eu só completar aqui como brasileira, Patrick, Cassonga Patrick. Eu não vejo isso. Olha que interessante um curso como esse de línguas africanas, né? Porque vocês que falam as línguas, vocês veem as Áfricas aqui dentro, linguisticamente falando, e de outras formas também. Mas nós que falamos o português com essas línguas africanas entremeadas nessa língua portuguesa, e nós não sabemos essas línguas de origem, a gente não percebe isso. Nós não temos essa percepção. Então, o papel de vocês, africanos, percebendo o nosso português entremeado, cheio, né, grávido, vamos dizer assim, de tantas palavras, de tantas línguas africanas, é poético, é emocionante um negócio desse. É lindo ouvir um negócio desse, né? Eu não sabia que caçamba, que capanga, mochila, capenga, mochila, moleque. Como que a gente sabe disso se a gente nos foi negado, Cassonga, essa origem dessas palavras? A gente não sabe a história dessas palavras. O nosso ensino é um ensino que nega essas heranças.
E por isso a gente não sabe, porque saber disso é nos conectar com a África, ou com as Áfricas, né? Então a gente não sabe. Não sabe, nossos professores não souberam, nossos professores não foram formados, essas línguas foram apagadas, ou supostamente apagadas, vê-se que não foram apagadas, né? Elas estão aí no vocabulário, estão aí numa construção sintática, por exemplo, fonética, elas estão todas aí. Nós precisamos de vocês para que a gente perceba a percepção, a nossa compreensão não alcança. A nossa compreensão, como a gente está aqui hoje, a gente não alcança. Preciso que você do Congo, eu preciso que o Ezequiel e outros tantos de outros países digam, olha, essa palavra no meu país significa isso, é da língua tal. Eu acho isso, assim, fantástico, né? Eu não sei nem dizer o encantamento que isso é, mas eu vou deixar o Ezequiel falar, porque ele está do outro lado de lá, né? Eu estou falando como brasileira que está identificando essas tradições linguísticas aqui. Enfim, pronto. Na verdade, Kassonga é interessante e é interessante também o que a professora Marilena fez menção aqui. Na verdade, quando nós olhamos para a questão das nossas línguas, é bem visível, porque eles fazem parte das línguas bantus, e todas as línguas bantus têm o mesmo traço, têm o mesmo tronco, eles acabam trazendo marcas muito mais visíveis de proximidade. Por isso é que eu sempre defendi a perspectiva de que a língua não é nada um problema. E é isso que nós precisamos desconstruir. Imagina que o Kassonga percebeu isso, e demais pessoas também percebem isso, mas nós queremos limitar a possibilidade de compreensão entre línguas. Nós queremos dizer, se nós inserirmos as línguas nacionais, poderá criar cisão, poderá criar problemas, Então, é um discurso que não tem utilidade alguma, não tem qualquer utilidade, porque as línguas elas interagem entre si. Uhum. E eu até às vezes tenho levantado a seguinte questão, mas calma, se porventura a gente diz que as línguas nacionais não funcionam, não possibilita que o povo esteja unido, como é que este povo vivia unido antes do período da colonização? Uhum. Mas antes da colonização, cada povo tinha a sua língua, mas eles interagiam. Então, como é que a língua hoje é vista como um problema? Então, há ali essa tendência que é resultado das políticas definidas por Estado. Eu julgo que é interessante a proposta que o Kasson coloca, na medida em que, se formos a ver muitas palavras do Kikongo, tem alguns traços na língua Kimbundo, tem alguns traços na língua Ombundo. Então, aqui no que com prática, porque aqui também acho que o que se verifica aqui em Cabinda é quase uma variante do Kikongo, né? Então, vamos olhar para essa dimensão de maneira muito aberta, e é interessante pensar num possível texto sobre essas Áfricas, nas Áfricas e nos Brasis das Áfricas. É interessante nós pensarmos nessa simbiose, recolher todos os termos, todas as palavras que circulam no Brasil e tentar fazer um enquadramento contextual com a realidade angolana e com a realidade do Congo, para podermos ver com o que daria aquilo. Acho que seria um artigo espetacular. Convite, o desafio está lançado, hein? Eu fico pensando nisso que vocês dois falaram, como que esse discurso colonial, né? Então, o colonizador vem, desagrega, separa, mata, violenta, escraviza, e nos faz acreditar que somos desunidos por uma questão linguística, mas não apenas, mas por uma questão linguística, religiosa, cultural, para vir como salvador,
de uma religião única, de uma língua única, a língua que unifica, a língua que dá unidade, a religião que dá unidade, né? Olha só como não há projeto de colonização se não separar para depois vir com o discurso da homogeneização. Mas homogeneizar o quê? Se não precisa ser igual, se não precisa ser formatado como igual. Se todos eram diversos, mas então eu digo que são diferentes, e diferentes de oponentes, e que, como colonizador, sou o salvador desse povo, né? Dessas línguas, dessa Babel, né? Olha, parece que a gente vê a história se repetindo. Aliás, Eliana, a história se repete? Não? A história é feita por sujeitos reais, concretos, em determinados lugares e tempo. Se ela se repetisse, ela não seria feita pelos seres humanos, ela seria feita por alguma outra entidade aí. O que nós temos são algumas permanências dessa ação humana no tempo, né? E aí a gente pode pensar assim. Quando vocês estão falando do dicionário de línguas, eu me lembrei que eu vi em algum lugar alguma coisa que já existia um dicionário assim. Aí tem um dicionário escolar afro-brasileiro, mas ele não pega só a língua, né? Mas tem outros, como o dicionário de cultos afro-brasileiros, tem algumas iniciativas nesse sentido já. E eu me lembrei muito daquele outro curso que a gente fez, que o professor falava, eu esqueci o nome dele, Dagoberto, que ele falava dos rituais, né? Que alguns rituais de origem, de raiz africana, que ainda permanecem no Brasil, não sofreram as mesmas alterações culturais que sofreram em África, até porque aqui no Brasil eles eram escondidos, né? Eles estavam circunscritos porque não eram aceitos, e não são até hoje alguns. E aí eu concordo com o Patrick, eu acho que dá um trabalho belíssimo, eu acho que a gente pode começar a pensar isso daí. Muito legal, muito bom. Algumas continuidades, algumas permanências, e a gente fica pensando como que essas permanências duram tantos séculos, né, Eliane? Duram tanto tempo, né? É longa duração. Pessoal, o papo está muito agradável. Eu vi que a professora Grace Schmidt escreveu algo no chat, dizendo que ela já faz algo parecido no Alib, e aí queria lembrar também, Eliane, eu até tenho um dicionário de línguas bantas no Brasil, que é uma coisa, inclusive, que a palavra banto não faz bantas, né? Uma coisa Não. que os bantuís fazem assim, começou errado por aí, né? Começou errado por aí, né? Ou botar esse no final, que também não faz sentido, porque o ba já é o plural. Sim, e O não é prefixo bantu, ba né? É banto, né? Aí o bantas, aí fica dois plurais, um plural africano, um plural do Ocidente. Quando a gente vê alguém falando, escrevendo banto com O, ou falando bantas e bantos, a gente já desconfia que a pessoa tem conhecimento mínimo de banto, né? Maria Helena, será que a professora Grace não quer dividir com a gente a Pois é, experiência? professora Grace, você quer falar para a gente sobre a pesquisa, em que pé que ela está, em andamento, aberta para contribuições, como que está? Porque eu sei que o Alib, eu até fiz parte do Alib do Centro-Oeste aqui, da equipe da professora, esquerdo, mas mais mesmo no momento de recolha, de entrevistas, e não foi mais que isso. Mas, como que está o Alib nessa perspectiva que você coloca, professora Grace? Como que é essa questão aí das línguas africanas dentro do Alib? Como que... Não sei se ela ainda está aqui.
Também, se a professora Grace não quiser falar agora, ela pode falar em outros momentos. Ela disse aqui no chat que está sem aula. Tá. Professora Grace, se você quiser falar nas próximas aulas, até dá tempo de você trazer algum material mais organizado para contribuir com a gente, fica à vontade, viu? Aqui é para a gente aprender junto com o Ezequiel. Ele sabe mais que nós, mas a gente pode contribuir um pouquinho, né, Cassonga? Né, professora Grace? A gente conta com você, então, professora. As próximas aulas, quando você se sentir à vontade, a gente vai até 2 de julho. Se quiser trazer algum outro exemplo de realização linguística da sua pesquisa, para exemplificar para nós aqui, ou então um momento específico, né? De repente, tira um momento da aula do Ezequiel para você fazer uma fala também. Muito bem-vinda, tá? Uma pergunta, Ezequiel. As notícias em Angola estão tudo em português. Existe notícia em língua de Angola? Sim, na verdade, Angola começou a pensar, acho que nos anos 90 e tal, começou então a implementar aí a política da inserção das línguas nacionais nos programas radiofônicos, principalmente um programa bem definido que é o Ngola Yetu. Ngola Yetu é um programa em línguas nacionais, cujos todos os programas é feito nestas línguas, que com o Quimbundo, até o Lingala também faz parte deste programa de rádio. Embora que os programas, esses mesmos programas, ao passarem em revista, na televisão, nos programas televisivos, já é muito reduzido, cada língua tem um espaço reservado de 10 minutos a 15 minutos no máximo, que acaba não passando determinadamente as informações que as pessoas precisam, né? Que também é algo que temos vindo a discutir, né? No sentido de sermos mais equitativos, sermos mais justos, né? Acabamos por passar um resumão das informações que ocorrem no país em 10 minutos em línguas nacionais, enquanto o jornal leva por aí 1 hora ou 1 hora e tal para passar informações. Então, ainda há tendências de sempre homogeneizar o país, tendência de silenciar outros, tendência de desinformar outros e informar outros. Então, temos ainda essas situações muito visíveis em Angola, mas tem um programa Ngola Yetu que faz veicular uma informação em línguas nacionais. Tínhamos um programa feito, e aliás acho que permanece, porque feito por um radialista muito querido, que acabou falecendo o mês passado, que era o Balumuca. Balumuca é um programa em língua nacional quimbundo, que era feito das 5 horas às 6 horas da manhã, que visava despertar todos os indivíduos para partirem ao trabalho. Então, felizmente, o promotor, o dono deste programa, faleceu o mês passado, mas eu julgo que o programa continua, não sei, né? Como eu estou em Cabinda há 2 meses, vou agora a Luanda, lá eu poderei constatar se o programa continua no ar ou então saiu. Mas tem havido alguma política que permite com que estas pessoas sejam informadas o mínimo nas suas línguas. Obrigado. Então, acho que podemos nos despedindo. Você quer fazer alguma despedida especial, Ezequiel, como você sempre faz nos seus cursos? Bem, por hoje eu não farei a próxima, já que eu não chamei os meus ancestrais, não os posso chamar agora para não os irritar,
Falo-ei no próximo encontro para que cumpra-se, então, a ordenação de início exatamente das nossas atividades, e como as nossas atividades terão bem início a próxima semana, eu chamarei os meus ancestrais para poderem estar presentes nos nossos encontros. Quero antes agradecer a vossa presença, a vossa paciência de ouvirem aqui essas coisas sem lógicas que aqui foram ditas, mas pronto, são as nossas vivências, é a vivência do contexto angolano, são algumas peripécias que afligem o contexto angolano, ligado à língua, ligado a outras questões sociais. Muito obrigado pela atenção. Kassong, quero contar com o Kassong aqui nos encontros todos, quero contar com todos vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de ouvir. Oase aqui de lá. Xaleno Chambote, Zekeno Chambote, Biteno Sucué Wote.